Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um momento aqui de devocional, onde nós acreditamos que a fé se aprende. Cola na Videira é um convite para que nós possamos andar juntos aqui nesse canal com Cristo. Ele é a videira e nós somos os ramos, então todos os dias Ele nos chama para permanecer com Ele, dizendo aquela palavra, aquela frase, se é que eu posso dizer assim: siga-me, me siga hoje, me siga hoje. Jesus convida a gente todos os dias a isso. E todos os dias a gente pode dizer: sim, eu quero te seguir hoje, em todas as áreas da minha vida. Sim, eu quero, porque não tenho mais para onde ir, né? Quero porque encontrei prazer contigo. Quero porque vejo solução e solução eterna. Quero porque eu quero o Senhor. Porque o Senhor é irresistível. Irresistível. E que esse irresistível possa entrar mais aí no teu coração, viu? Deixa eu me ajeitar aqui. Vai chegando todo mundo aí nessa sexta-feira. Hoje tem aconselhamento à luz da palavra de Deus. Hoje é dia 20, né? Para quem tá aqui ao vivo. Bom dia. Muito bom dia, hoje é dia 20 de junho de 2025, graças a Deus. Vocês estão bem, gente? Aninha, Fê, Tati DBO, Michel, Priscila Cássio, vai chegando todo mundo por aí. Graças a Deus. Então hoje quem marcou aconselhamento, eu espero vocês no final do dia, toda sexta-feira no final do dia online. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. 2 Coríntios capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aí... capítulo 12, versículos 7 a 10. Bom dia, Joelson. Bom dia, Suzy. Cláudia, Norma. Jesus é o dono dos meus dias. Diga aí, Ele é o meu dono. É Ele. Por Ele. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Faz do teu jeito, seu jeito é perfeito. Que cada um de nós saia daqui impactado pela presença de Jesus. Que cada um que está aqui ao vivo ou quem está aí no gravado
que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. A promessa se cumpriu há 2000 anos atrás. Quando Deus fala para nós, vivam como peregrinos e estrangeiros, aguardando o meu retorno, né? Quando Ele fala para nós, vivam como peregrinos e estrangeiros aí nesse mundo, mantendo distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Pedro fala isso na sua carta, Deus fala através de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, quando ele diz isso, advertindo a gente a viver como peregrino e estrangeiro, mantendo distância dos desejos carnais que lutam contra a nossa própria alma. Ele fala isso, mas ele nos dá a presença dele, que é o Espírito Santo. O Deus que você decidiu caminhar, o Deus que você diz que é o seu Senhor, o seu Salvador, o Deus que você manifesta a sua fé, Ele não fala sentado no trono e só olhando eu e você aqui, tentando viver por Ele e para Ele. Não, Ele entra nos nossos corações, Ele entra na nossa mente. O Espírito Santo, tecnicamente, espiritualmente, o Espírito Santo é a presença de Deus dentro de nós. Vaso frágil de barro. Nós somos vasos frágeis de barro, com este tesouro dentro. E o nosso desafio é olhar onde eu quero fixar o meu olhar, onde eu quero escolher hoje olhar para o vaso frágil de barro ou para Cristo, que está dentro de mim, que está dentro de você se você crê. O vaso frágil de barro cansa. O vaso frágil de barro tem seus problemas. O vaso frágil de barro tem suas fraquezas. E o papel do vaso não é olhar para si mesmo. O papel do vaso, seu e o meu, é olhar para Ele e receber tudo aquilo que Ele quer nos dar no dia de hoje. E foi assim que o apóstolo Paulo decidiu viver. Um homem que Deus escolheu para manifestar a misericórdia e bondade de Deus. O Deus que é misericordioso e bondoso, Ele, através da vida de Paulo, mostra claramente para nós o quão misericordioso e bondoso Ele é. Porque Paulo, por exemplo, mandou matar Estevão, que era um discípulo de Cristo. Paulo era perseguidor da igreja, perseguia os fiéis, mandava prender homem, mulher, não interessa. Paulo era um ser humano cruel, antes de Cristo alcançar ele. Mas quando Cristo alcança ele, Cristo coloca ele como o maior pregador do evangelho de Jesus Cristo, da boa notícia de Jesus Cristo, desde a época de Jesus. É ele. Por quê? Por causa de Paulo? Porque Paulo tinha algo bom, algo de diferente? Não, porque Deus quis, o próprio Paulo fala isso nas suas cartas, ele testemunha, porque Deus quis manifestar a sua graça, sua misericórdia, sua bondade. Olha o tamanho do perdão de Deus, é radical. E aí Paulo escreve assim: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante ou orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Ele conclui dessa maneira. Por isso que Paul Washer, um pastor, diz assim: o problema não é a gente ser fraco, é não saber quão fraco a gente é. E quando a gente olha na Bíblia, não só na vida de Paulo, mas se você ler, por exemplo, Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, você vê pessoas sendo perseguidas, martirizadas, simplesmente por dizer que é seguidor de Cristo. Eles sofriam por causa da fé que eles tinham. Eles tinham outros sofrimentos iguais nós temos aqui no Brasil em relação a problemas sociais, problemas econômicos, problema com dinheiro, problema com casamento, os problemas da vida diária eles tinham, mas eles tinham um problema maior que nós não temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil não temos, em outros lugares do mundo temos, que é a perseguição por conta da fé. E quando a gente vê isso na Bíblia, isso nos engaja, ou deveria te engajar, deveria me engajar a continuar vivendo por fé. Porque se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Por quê? Porque o segredo não está nem neles e nem em nós. O segredo não está no vaso frágil de barro. O segredo está no poder de Deus que habita dentro do vaso, do tesouro. Que se você não recebeu, que você receba hoje esse tesouro. Então, Paulo, para a gente explicar aqui o texto e todo mundo entender, quem já estudou junto com a gente aqui vai estudar de novo, mas sempre quando a gente olha para esse texto, a gente é renovado. E se você nunca viu esse texto, você está vendo aí agora, onde o próprio Paulo fala do seu espinho na carne. O espinho na carne era uma dificuldade pessoal que o apóstolo Paulo tinha. E a Bíblia não diz qual é essa dificuldade pessoal. E se a Bíblia não diz claramente, o texto não diz claramente qual é a dificuldade pessoal, então a gente não precisa perder muito tempo em tentar descobrir, né, com a vontade de curiar, a curiosidade humana, né, a curiosidade que nos leva até a fofoca, a curiosidade que nos leva até a se preocupar com a vida alheia, a curiosidade que nos leva a ficar olhando para os outros e não cuidar das nossas próprias vidas, né? A gente tem que ter cuidado com isso. A Bíblia não diz qual é a dificuldade pessoal do Paulo. Os estudiosos colocam algumas opções, né? Pela própria história de vida de Paulo. Poderia ser uma culpa que ele carregava por ter matado Estevão, por exemplo. Poderia ser uma enfermidade que ele tinha no seu corpo físico, talvez na própria visão, logo depois que ele teve o encontro com Cristo. Não sabemos exatamente, mas era uma dificuldade pessoal. Aonde nesta dificuldade pessoal, família JC, Luzia, Tati DBO, Fabiana, Ana, Beatriz, Suzy, Cris Caleiro, beijo no teu coração, Cris Caleiro, nossa cliente está aí, beijo no teu coração, Alessandra Reis. Essa dificuldade pessoal que Paulo tinha fez com que Paulo, pela fé, orasse a Deus 3 vezes, em 3 ocasiões, em 3 momentos diferentes, em 3 momentos de oração e súplica. Paulo pediu: remova de mim esse espinho na carne. Remova de mim essa dificuldade pessoal. E o que Deus respondeu para Paulo foi: Paulo, minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Ou seja, qual foi a operação que Deus fez na vida de Paulo através dessa dificuldade pessoal? A gente não sabe qual é a dificuldade pessoal, e a gente não se importa em não saber, porque a Bíblia não diz, Deus não diz, então eu tô de boa, é melhor a gente não saber. Mas o que a Bíblia diz? Qual foi o que Deus operou, agiu? Operar é agir. O que Deus fez na vida de Paulo através desse espinho na carne? Você que leu o texto aí junto comigo, fala comigo no chat, pelo amor de Deus. O que foi que Paulo disse? O que Deus fez na vida de Paulo através dessa dificuldade pessoal? Eu preciso que vocês vejam isso no texto, a gente leu. Eu preciso que vocês vejam isso. Fala comigo aqui alguém, eu sei que tem um delay aí, você que está no gravado, manifesta a sua fé aí. Diga lá. Qual foi? O que Deus fez? Talvez você vai, ou certamente vai aprender a olhar para essa dificuldade pessoal que você tem de uma forma diferente. Qual foi?
Qual foi o que Deus operou na vida de Paulo? Deus disse, a minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. O que Deus operou? Vocês estão aí comigo, gente? É muito mais do que confiar no Senhor. Mas não é Lotito, Giovana Lotito. Também, Paulo Galo, mas mais do que isso. Mais do que isso. Essa é uma conclusão. O que vocês estão escrevendo aí no chat, reconhecer quando ele é fraco é que é forte, porque depende de Deus. Que a graça é tudo que ele precisa, dependência. Mas para ele, aí, a Paula Galo pegou. Tá no versículo 7. Ele não se orgulhar. O que Deus operou em Paulo foi uma coisa. Nessa dificuldade pessoal, Deus evitou que Paulo se tornasse arrogante. Deus protegeu o apóstolo Paulo do orgulho e da arrogância. Na NVT usa a palavra arrogância, outra tradução, por exemplo, NAA, orgulho. Orgulho e arrogância, mesma coisa. O que a gente quer naturalmente? Tira esse espinho de mim, que era o que ele queria. Tira essa dificuldade de mim, Deus. Talvez você esteja aí suplicando, ó. Você está há tempos e tempos e tempos só entrando aqui nas lives ou só orando, pedindo, Deus, tira de mim esse sofrimento. Deus, tira de mim esse sofrimento. Deus, tira de mim esse sofrimento. E a gente pode orar assim, mas a gente também pode e deve, que é o que a Bíblia está nos ensinando, a pedir para Deus. Anota aí, pelo amor de Deus. Anota aí. Deus, o que eu preciso aprender nessa dificuldade pessoal? Porque Paulo aprendeu. Por isso ele testemunhou. Ei, quem está escrevendo? É o próprio Paulo. Inspirado por Deus. Mas não de forma inconsciente, como se fosse uma psicografia. Não é psicografia a palavra de Deus, a Bíblia. Está longe disso. Isso aí é o espírito do engano. Isso aí é o espírito do engano. O próprio diabo enganando familiares, famílias, pessoas, gemendo nas suas dores. O pai da mentira, como Jesus Cristo disse. Presta atenção. Paulo está testemunhando. Ele está falando. Mas isso tudo que vocês estão dizendo, dependência de Cristo, descansar nele, confiar em Deus, tudo isso é consequência de um entendimento que veio antes. Não tem como você chegar no descanso se você não tiver o entendimento do que Deus está operando em você. O descanso é consequência, é desfrute. A confiança vai vir mais, mas como resultado de algo mais, de um aprendizado central. O aprendizado central é esta dificuldade pessoal. Deus está permitindo na minha vida para me proteger da arrogância e do orgulho. Então não é um aprendizado de Paulo do lado de fora, é do lado de dentro. Então, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. O que é melhor? Você entrar aqui na live e a gente só clamar a Deus, milagres, portas abertas? Ou entrar aqui, dobrar os nossos joelhos e dizer, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Do que o Senhor quer me proteger? Do meu próprio eu. Então, quando Paulo teve esse entendimento, e só teve porque Deus operou, uma pessoa como eu e você, orgulhoso e arrogante, o orgulhoso, o arrogante, todo ser humano é, viu?
Mulher, homem, não importa a idade, pão bolorento, é nós. Sem Cristo, certamente, viveremos orgulhosos e arrogantes. Ponto. Vou dizer de novo, sem Cristo, obviamente que o ser humano vai ser dominado no orgulho e na arrogância. Não precisa ninguém dizer, se a gente filmasse você vivendo, se a gente filmasse você o dia todo vivendo assim como se fosse um Big Brother, no final do dia a gente ia mostrar o vídeo e aí talvez você iria ver, é verdade, fui arrogante aqui, fui orgulhoso ali, tal. O pecado trouxe o orgulho no coração do ser humano. O pecado traz fortemente esse orgulho, que é um espinho para todos. Então, acima da dificuldade pessoal, tem um espinho maior, Paulo. Acima do espinho que eu estou permitindo, acima do espinho na carne que você está vendo, tem algo que você não está vendo que eu quero que você veja. O teu orgulho. Agora veja. Como eu sou bondoso, como eu sou gracioso, que mostro que você é orgulhoso, Paulo, mas eu também mostro a minha graça que está te protegendo desse seu orgulho. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Sem Cristo, pão bolorento. Não, com Cristo também é. Sem Cristo, igual pão bolorento, não. Com Cristo também somos. É que com Cristo a gente reconhece que a gente é. Precisamos dele. Então você percebe esse Deus que mostra para nós a nossa dificuldade pessoal, mas mostra para nós a graça dele. E nos dá a graça dele para operar, para trabalhar em cima do meio das nossas fraquezas. Que foi o que aconteceu com o Paulo aqui. E ele conclui. Então, portanto, Deus operou, mudou a minha visão. Então, o que Deus faz? Quando você está firmado nele, buscando, como você está aí agora, meditar na palavra dele, o que ele faz? Ele muda o nosso ponto de vista. Olhamos para as dificuldades pessoais de uma forma diferente. Precisamos aprender a olhar para as dificuldades pessoais de forma diferente. Qual é a sua dificuldade pessoal? E aí a graça de Deus operou em Paulo e opera em você e em mim, para que a gente conclua. Cheguemos nisso. Em nome de Jesus. Paulo disse, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Então, Paulo não ficava feliz pela fraqueza. Não é sadomasoquismo, prazer na dor. Não é prazer na dor. É que na dor eu sei que Deus está agindo. Deus tem um propósito em cima dessa dor. E eu enxerguei esse propósito. E eu só enxerguei esse propósito porque a graça dele me alcançou. Ele me fez enxergar. Então eu estou alegre em meio à dor. Mas não por causa da dor. Quem é que quer passar pela dor, pela dificuldade pessoal? Ninguém. Mas se a gente receber do Senhor o propósito por trás. O propósito por trás. Certamente estaremos seguros. Certamente iremos ficar contentes. Porque Deus está me protegendo. No caso do Paulo aqui, do meu próprio orgulho. Talvez seja com você assim e comigo hoje, em cima dessa dor que talvez você tenha. Seja uma dor, principalmente dores emocionais, seja qual dor for. Confie no Senhor. Então Paulo disse também, ele conclui, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É algo totalmente contrário a qualquer pensamento humanista, qualquer filosofia humana, que, principalmente aqui na internet, vai, você é forte, vai, você é capaz, você consegue. Discursos motivacionais que motivam por um tempo e logo em algum momento você cai. Você já sabe disso. É assim que funciona. O cristianismo é algo radicalmente diferente em relação a isso. Então eu escrevi assim no meu devocional, eu queria que você escrevesse.
Então essa dificuldade pessoal trouxe para Paulo e mostrou para ele qual era a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Proteger o Paulo do seu próprio pecado, o orgulho e a arrogância. Ou seja, você pode agora, ao sair desse devocional, pensar um pouco com Cristo e clamar a Ele aprendizado, clamar a Ele qual é a vontade dEle em cima do seu eu. Foi o que aconteceu com Paulo. E o que eu creio? Primeira coisa, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você realmente está em Cristo, como Paulo fala lá em Colossenses, se você está em Cristo, cara, todo sofrimento, toda dificuldade pessoal tem um aprendizado pessoal e tem um propósito. Se nós estamos com Cristo, nós não estamos sozinhos. Então, se veio uma dificuldade pessoal, ou se está acontecendo, ou quando acontecer, não estamos sozinhos, lembra? Isaías 49, ainda que uma mãe abandone um filho, eu nunca te abandonarei. Eu não vou abandonar com quem eu tenho aliança. Deus já disse isso. Eu preciso crer nisso. Lembrar disso. Eu acho que o lembrar é tão importante quanto o crer, sabia? Não é só crer, não. É crer e lembrar. Porque na nossa correria do nosso dia a dia, você crê. Mas na correria do dia a dia eu esqueço. Na correria talvez você esqueça. Então, crer e lembrar. Por isso que eu preciso ler a palavra dele todos os dias. Eu não sei você. 2. Clamar a Deus para mudar meu ponto de vista em cima da situação, para enxergar o poder de Deus operando por meu intermédio. Então, Deus, eu gostaria que essa dificuldade pessoal saísse da minha vida. Mas, enquanto ela não sai, eu gostaria que o Senhor mudasse o meu ponto de vista, deixa eu enxergar de forma diferente. O que o Senhor quer me ensinar nisso? Por isso que quando fizeram a última pergunta para Jesus na ressurreição dele, quando que o Senhor virá para restaurar o reino de Israel? Qual é a data? Jesus disse, não cabe vocês saberem tempos ou épocas que o Pai já determinou pela sua própria autoridade. Cabe vocês receber poder do alto, o Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando estamos avivados no Espírito Santo, nós não se preocupamos com data, porque nós sabemos que está fora do nosso controle e que está no controle de Deus. E se está no controle de Deus, está no melhor lugar para estar. Então, eu não me preocupo com a data futura. Eu apenas desejo andar cheio desse Espírito, dessa presença de Deus. Amém? E 3, aprender a sofrer por Cristo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Ou seja, o sofrimento não é Cristo, o sofrimento vem desde a queda do ser humano. O sofrimento vem por conta do pecado humano. Por que está tendo essa guerra no mundo? Por causa do pecado, irmão. Não é porque um país é A, o outro país é B. Não. Por que está tendo guerra no Irã e no Irã, Israel e Irã? Estados Unidos entrando numa iminência de entrar. Por quê? Lá, qual que é a origem do BO? Qual que é a causa raiz, para quem trabalha aí com tecnologia? A causa raiz é o pecado, meus irmãos. É isso que a Bíblia nos conta, nos relata e nos mostra e escancara essa verdade. E a Bíblia diz que somente Cristo pode tirar o pecado da humanidade. Ele veio para isso. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, aprender a sofrer por Cristo é um terceiro aprendizado dessa passagem que Deus me deu e que me relembrou. Aprender a sofrer por Cristo. Para a gente terminar.
esse aprender a sofrer por Cristo, para você entender um pouco melhor. O Dani Nakamura faleceu lendo isso. Nos últimos dias da vida dele, ele estava meditando nisso. Pensem em toda a hostilidade que Cristo suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados ou desanimados, nem desanimados. Mais acima, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador de nossa fé, o autor e o consumador de nossa fé. Quando você estiver no meio da sua dificuldade pessoal, aí no seu dia a dia mesmo, no meio da cãibra, pense em Cristo. Mas não é só pensar em Cristo de forma... Não, mano. Fecha os seus olhos e na tua mente, imagine o sofrimento dele naquela cruz do Calvário. Mantenha os olhos. Cara, isso vai te engajar a você continuar. Por ele e para ele. Eu falo sempre para vocês aqui, por mim eu já teria desistido faz tempo da minha vida. Por mim, eu já tinha desistido faz tempo dessa vida. Eu não vejo... Ei, deixa eu te falar. Eu não vejo sentido nenhum nessa vida. Talvez você veja... Ah, Bruno... Tem muitas coisas boas nessa vida. Talvez você... Eu entendo, eu também era assim. Eu, Bruno Loureiro Gomes, não vejo sentido nessa vida. Eu só vejo sentido em Cristo Jesus. Quando eu olho para Ele e decido todo dia andar com Ele, porque sei que um dia Ele voltará, a bendita esperança. E quando Ele voltar, Ele vai fazer justiça nos 4 cantos da terra. Então, por exemplo, as crianças que estão morrendo lá no Irã, as crianças que estão morrendo em Israel, as pessoas que morrem de fome. Um dia Cristo voltará e irá resgatar definitivamente todos os que permanecerem nele, todos os que creem e permanecer nele. E aí sim seremos ressuscitados em glória, como Cristo foi ressuscitado como o primeiro fruto da colheita. E ao ser ressuscitado, nós viveremos uma vida digna. Nesse mundo, não vivemos vida digna, irmão. É só B.O., irmão. É só bucha. Tem tempos de calmaria? Tem. Mas não tem sentido nessa vida. Desarma logo. O sentido da vida hoje, nesse exato momento, está em uma pessoa, em um ser chamado Jesus Cristo. E quando Ele voltar, porque Ele vive, Ele está sentado à destra, à direita do trono de Deus, do Pai. Quando Ele voltar, aí sim, moraremos em um lugar chamado a Nova Jerusalém. Neste lugar não vai ter mais pecado. Por isso, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, porque estaremos na presença do Deus vivo. Isso é para todos? Não, é para quem crê. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. É isso que Jesus Cristo disse, não sou eu. Jesus Cristo, registrado nas Escrituras Sagradas. Então abandone o seu pecado, abandone o seu eu e olhe para Cristo. Siga Cristo em todas as áreas da sua vida. Construa a sua vida nesse final de semana, nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo, em cima dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, viva a sua vida conforme os ensinamentos de Cristo. Não! Quero viver de acordo com os meus, com o meu jeito. Isso aí, filha. Eu vivi 10 anos assim, acreditando em Cristo e vivendo assim. Perdi tempo. Eu fiquei 10 anos vivendo assim, indo na igreja de domingo, mas vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vivia no mundo da prostituição. E falo isso com vergonha. Aí você fala, mas eu não estou no mundo da prostituição, mas você está tão afastada de Deus quanto eu estava. Porque qualquer que seja o pecado nos afasta de Deus. Sem Cristo estamos no pecado, irmão, o tempo todo. Afastados de Deus.
A Bíblia diz que Ele veio ao mundo. Deus estava em Cristo para nos reconciliar com Deus. Oh, Jesus, só o Senhor pode consolidar todos esses ensinamentos bíblicos da Tua Palavra no coração e na mente de cada um aqui. O meu sonho é que você e que eu continue, que meus filhos vivam assim e que mais e mais pessoas vivam assim na terra. Como Davi, que estava naquele deserto, Salmo 63, ele estava num deserto, deixou o trono, o reinado, por conta de problemas com o filho traiu ele, o Absalão, e ele não se revolta, ele simplesmente vai buscar a presença de Deus no deserto. E ele diz para Deus: quando me deito e fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Ou seja, viver uma vida pensando em Jesus Cristo, meditando a respeito dele. Esse é um estilo de vida, é um jeito de viver. Tudo sobre Jesus está aqui. Se nós não estamos aqui, eu estou criando Jesus da minha cabeça, o que eu acho. Não, nós queremos ir para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e aprender a conhecer quem Jesus é, e a viver uma vida de aprendizado, de comunhão com Ele. Então, continue suplicando a Deus que Ele tire essa dificuldade pessoal sua, mas acima disso, suplique a Ele que enquanto tiver essa dificuldade, Pai, se eu sou Teu filho mesmo, se eu sou Tua filha, Pai, eu creio no Teu Filho amado. Ei, faça essa oração. Pai, eu creio que o Teu Filho amado veio ao mundo para morrer no meu lugar naquela cruz do Calvário. E por isso eu sou perdoada pelos meus pecados, perdoado pelos meus pecados. Creio também que o Seu Filho amado ressuscitou no terceiro dia, que o Senhor fez Ele ressuscitar no terceiro dia. E por isso, Pai, eu também sou Seu filho, Sua filha, porque creio nisso. E quando creio nisso, a Bíblia diz que somos adotados. O selo de adoção foi colocado em nós, somos adotados para viver como filho. Então, Pai, me deixa ver, assim como o Senhor fez Paulo ver, a Tua graça em meio àquela dificuldade pessoal, que era a proteção do orgulho, o que o Senhor quer me mostrar nessa dificuldade pessoal. E talvez Ele te mostre exatamente o que Ele mostrou para Paulo. Eu não deixo isso sair da tua vida agora, ou não deixo você ir para lá, não deixo você ir para cá, não deixo que isso aconteça na tua vida que você tanto quer que aconteça, para que você não se torne orgulhoso, para que você não se torne orgulhosa. Então eu estou operando em você e protegendo você. Essa é a minha vontade para você, filho. Essa é a minha vontade para você, filha. Aí sim você pode falar: então eu vou descansar. Se essa é a tua vontade é soberana. O Senhor é soberano. O Senhor é meu Pai soberano. Eu vou descansar de que o Senhor sabe o que é melhor. Amém. Deus abençoe sua vida. Quem marcou aconselhamento, eu espero vocês no final do dia, online, ao vivo. Confirma lá seu horário com a Tati DBO. E para vocês que estão aqui ao vivo, eu espero vocês na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Ao vivo aqui, mais um devocional. E domingo, vá na tua igreja local, permaneça na tua igreja local, tá bom? Não deixe de ir na casa do Pai, louvar e adorar a Ele. Deus abençoe!